pouquinho ela vai estar junto comigo, mas agora eu vou conversar sobre outro assunto, primeiramente, que é a nossa... a gente vai estar conversando daqui a pouquinho sobre também a Lei Maria da Penha, que você que está do outro ladinho aí também pode estar junto comigo já também falando sobre esse assunto. Eu vou pedir para nossa produção já deixar o WhatsApp, né? Vamos deixar? A gente vai falar sobre esclerose múltipla, tá, gente? Eu quero que vocês tirem dúvidas. Eu queria saber sobre isso, sobre aquilo. Olha, fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, que é um assunto que é muito importante. E eu tenho certeza que você que está em casa, tem alguém da família, às vezes conhece um amigo, tem um parente, enfim. E com certeza vai ter alguém que tem, né, esclerose na sua família. Você quer tirar as dúvidas, quer saber mais sobre isso, não é isso? E aí, doutora, tudo bom? Seja bem-vinda ao nosso Manhã da Gente hoje. Me diga uma coisa, o que é esclerose múltipla? Explica pra gente. Bom dia, telespectadores da TV Arapuã. Obrigada primeiro, mais uma vez, pela você e a TV Arapuã abrir esse espaço para nós, né? O Agosto Laranja é um mês onde a gente trabalha a conscientização da doença, não só para as pessoas que possuem a doença, seus familiares, pessoas com sinais e sintomas que provavelmente possam fechar esse diagnóstico, como também para os profissionais de saúde terem um maior domínio e ajudarem no diagnóstico precoce da doença e poderem encaminhar para o Centro de Referência de Esclerose Múltipla do Estado da Paraíba. Sintomas, tratamentos, claro, quais são os principais sintomas? O que é que a pessoa começa a sentir, doutora? Como ela é uma doença neurológica, né, inflamatória, que acomete o sistema nervoso central, ela lesa a bainha de mielina, que é como se fosse um envoltório da célula nervosa que conduz os estímulos, as informações. Então, dependendo de que local do cérebro, da medula, ocorreu essa lesão, o sintoma será diferente. Então, pode ser um embaçamento visual de um olho só, com dor à movimentação ocular, pode ser uma visão dupla, formigamentos em um membro, em dois membros, um desequilíbrio, uma dificuldade no controle da urina, a falta de força muscular em um membro ou mais de um membro, né? São alguns dos sintomas, né, mais frequentes da doença. Lembrando que ela é uma doença que acomete jovens, nós não estamos falando da faixa etária avançada, apesar do termo esclerose. É uma doença que acomete mulheres, principalmente, na faixa etária de 20 a 40 anos de idade. Uma mulher que tem esclerose múltipla, digamos assim, ela pode ter mais nova, não é isso? E se ela engravidar? O filho também pode vir a ter, doutora? Ela, né, pode ser de mãe, né, genética, uma coisa genética também? Não é uma doença hereditária que passa de pai para filho, de mãe para filho, né? Mas há uma predisposição genética, ela é mais susceptível, porque vai ter um gene que predispõe, mas necessita de várias interações com fatores ambientais, né, para poder, de fato, ocorrer a doença. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Se diagnosticar, for um diagnóstico precoce, o mais rápido possível, tem como ter um tratamento mais rápido? Tem cura? A doença não tem cura, mas hoje tem como dar uma melhorada? Isso, assim, hoje em dia, se o tratamento é precoce, o diagnóstico precoce, início de uma medicação adequada para aquele paciente, eficaz, nós conseguimos dar um bom prognóstico, uma grande qualidade de vida para essa pessoa e conseguimos estabilizar a doença. Né? Normalmente dá mais em mulheres ou homens? Mulheres. Não me diga em mulher, não? Mulheres. Não diga que é mulher, não, porque tudo é mulher, né? Tudo é mulher, tudo exatamente. Lúpus é mulher, artrite reumatoide é mulher, esclerose múltipla é mulher. Mais as mulheres. Então, as mulheres têm meu Deus do céu, sempre tem, né, um risco maior de pegar esse tipo de doença. Porque nós somos fortes, né? Não é nós isso. Somos fortes. Eu não sei, não. Acho que Deus disse, eu vou dar tudo para as mulheres, porque as mulheres são mais fortes, porque esses homens são fracos demais.
dá para as mulheres, que as mulheres, elas conseguem superar mais rápido, passa pela fase mais rápido, né? É difícil, E como ajudar uma pessoa com esclerose múltipla na família? Às vezes tem alguém da família que está passando por isso, né? E às vezes a pessoa não sabe como lidar com essa situação. Exato. Há uma dificuldade muito grande dos familiares, dos cuidadores, até mesmo dos amigos, do ambiente de trabalho, né? De lidar, de aceitar essa pessoa com esclerose múltipla, as suas limitações, né? Até porque nós temos sintomas visíveis e invisíveis na esclerose múltipla. A outra pessoa, né? O portador, ele tem a sensação daquele sintoma, porém o outro não visualiza. E isso é muito difícil no dia a dia, né? Para tal, eu estou até aqui com o broxinho da Casa da Esclerose Múltipla. Esse mês de agosto ela fica exposta fisicamente, né, lá em São Paulo. E virtualmente, desde que iniciou a pandemia, né? Vocês podem digitar lá na internet, no Google, Casa da M. E aí você consegue virtualmente vivenciar, experienciar como são os sinais e sintomas da pessoa com esclerose múltipla. Na semana passada, nós realizamos a caravana da esclerose múltipla ao longo do estado da Paraíba e do estado do Rio Grande do Norte e levamos para os familiares e cuidadores e os profissionais de saúde vivenciarem isso, uma pequena parte do que seria a Casa da Esclerose Múltipla. Foi muito interessante, né? Então, nós convidamos a todos a entrarem lá na internet e visitarem a Casa da Esclerose Múltipla. E quem mora em São Paulo ou vai viajar para São Paulo, pegar um friozinho lá, aproveitar para visitar. Visitar, né? Pode entrar? Pode, é gratuito, inclusive. Né? Procurando na internet vai estar. Agora eu realmente esqueci exatamente qual é o local que vai estar físico lá, mas eu posso até depois enviar para a produção da TV Arapuã, né? Mas vale a pena, é muito legal. Tem a casa, a cozinha, o quarto, tudo, banheiro, quais são as dificuldades, né? O segurar de uma faca, de um garfo, uma jarra, a panela no fogo, chegar ao banheiro, é muito interessante, é bem legal. Não é fácil não. Doutora, deixa eu te perguntar uma coisa, doutora Bianca, sobre a questão do tratamento, não, do exame. Quais são os exames? Assim, existem uns exames que a gente pode estar detectando. É um exame de cabeça? É uma ressonância? Que tipo de exame seria isso? A primeira coisa é que precisa ter uma história típica da doença, porque tem várias outras doenças, né, que parecem muito, né? Então precisa ter uma história típica, um exame físico típico. E aí quais seriam os exames complementares obrigatórios para o diagnóstico? O principal é a ressonância magnética, que precisa ser realizada não só do crânio, da cabeça, como da coluna, e que precisa injetar contraste, né? Uma ressonância sem contraste, muitas vezes, não fecha o diagnóstico. Então, o paciente, às vezes, chega lá, a gente tem que repetir a ressonância de um paciente do SUS, né? Que é outra demora, né? Para poder fechar o diagnóstico. E algumas vezes, principalmente na região norte e nordeste, a gente precisa também solicitar o líquor, né? Que é o exame daquele líquido que circula na coluna, que a gente costuma fazer, as pessoas conhecem mais, para o diagnóstico de meningite. Mas ele serve também para o diagnóstico de doenças inflamatórias, não somente infecciosas. Então, muitas vezes, na esclerose múltipla, a gente precisa analisar o líquor, principalmente na região norte e nordeste, que é onde possui maior ocorrência de doenças infecciosas no sistema nervoso. Digamos que tem um parente em casa que tem esclerose múltipla. Como que o outro, que está em casa também, pode identificar que essa pessoa tem essa esclerose? Tem uns sinaizinhos assim que ela vai dando? Então, sendo o sexo feminino, né, a primeira coisa é que são sintomas que vão e voltam, né? Então a gente chama que ele remite e recorre, né? Então muitas vezes quando chega no médico, ela já remitiu o sintoma, já aliviou. Então às vezes quando é a mulher, aí fica porque foi ansiedade, foi um estresse, é dramática, né? Tá chamando a atenção do marido, do namorado, do noivo, do pai, não é verdade?
né? A gente tem essa fama de dramático. Infelizmente. Né? Mas são sintomas que recorre e remite. Né? Ele pode durar em torno de 15 a 20 dias, esse sintoma. Durante esse período ele progride. Durante esse período de 15 a 21 dias, ele é contínuo e progressivo. Né? Então, ele não dura horas como uma ameaça de AVC, como um AVC, não é um quadro agudo. Há 30 minutos eu perdi o movimento da perna. De repente. Então, isso é no AVC. Na esclerose múltipla, faz 3 dias que eu comecei a perder o movimento da perna. Então, há 3 dias eu senti um peso, há um dia eu estou com dificuldade de ficar de pé, há 2 horas eu não mexo mais a minha perna direita. Então, ele é progressivo. Ou seja, vai sentindo aos pouquinhos. Exatamente. E aí, após 21 dias, dependendo da gravidade do caso, de paciente para paciente, pode haver uma resolução espontânea sem a interferência do médico e do tratamento específico para a crise da doença, como pode haver a necessidade de internar e tratar a crise da doença, que é diferente do tratamento de uso contínuo para evitar novas crises. Nossa, olha aí, viu? O tratamento é muito prolongado? O uso contínuo. Como a doença é crônica, degenerativa... É como se fosse uma pessoa que tem, por exemplo, hipertensa e diabetes. Isso, que usa remédio o resto da vida. Sempre. Exatamente. Nossa. A gente tenta trabalhar esse conceito com o paciente. Porque imagina, é um paciente jovem de 20 anos de idade que chega ali para você e vai dizer, olha, vai ter que usar o resto da vida a medicação. Né? Mas a gente tenta trabalhar esse conceito de que é uma doença crônica, como a hipertensão, o diabetes, a asma e outras doenças. Tem alguma doença que confunde um pouco com a esclerose? Que pode ser confundida? O lúpus confunde bastante a artrite reumatoide, porque podem dar sintomas neurológicos, podem dar lesões na ressonância parecidas, né? E é frequente no sexo feminino. Né? Algumas doenças infecciosas, né, também confundem bastante com a esclerose múltipla. Maravilha. Vamos deixar suas considerações finais aqui, doutora, para quem está em casa nos assistindo, para ficar em alerta, né? Já que estamos aí no Agosto Laranja. Deixe suas considerações finais. Bom, eu vou avisar assim, a todos que estão ouvindo que o tratamento de esclerose múltipla no estado da Paraíba, né, ele é gratuito, ele ocorre no SUS. O Centro de Referência de Esclerose Múltipla do estado da Paraíba funciona na FUNAD, que é ali próximo ao Hospital de Trauma, na BR. É gratuito, vocês podem entrar em contato para qualquer dúvida, para quem não enviou nenhuma pergunta aqui no WhatsApp, vocês podem enviar mensagem, seus questionamentos para o e-mail do Centro de Referência, que é crempb@gmail.com, crempb@gmail.com. Algum dos neurologistas do serviço, assim como eu, estaremos respondendo os seus questionamentos. O tratamento da esclerose múltipla ele é gratuito, né? Ele é fornecido pelo Ministério da Saúde e no estado da Paraíba, que é um diferencial de outros estados, ele é entregue, autorizado, dispensado dentro do próprio Centro de Referência de Esclerose Múltipla. Convido a todos vocês, inclusive você e a TV Arapuã, para estarem conosco no dia 24 de novembro, às 8 horas, no Jardim Botânico, onde nós estaremos realizando o EMFIT. Existe, assim, uns sintomas de surto, né? De repente. Isso. Que é uma crise, né? O surto é a crise da esclerose múltipla. O surto mais frequente é o embaçamento visual de um olho só. Ele não chega a ficar cego, ele embaça, parece que tem um vulto, um cortinado na frente, com dor ao movimento ocular, com dor ao movimento do olho. Quando você olha para um lado e para o outro, esse mesmo olho que está embaçado, ele tem uma dor ao executar esse movimento. E o outro sintoma que é muito frequente, né, e que é frequente de uma forma geral na população, é o formigamento. Então, isso dificulta muito o diagnóstico diferencial e até mesmo de receber uma suspeita diagnóstica.
Esse formigamento é mais nos membros inferiores ou superiores? Pode ocorrer no braço, na perna, no abdômen em faixa, como se fosse uma faixa. Aquelas cintas que a gente usa, o paciente costuma ter quando a lesão é na medula. Muitas vezes ele sente como se tivesse uma cinta apertando mesmo. Se você for procurar na internet, chama-se abraço da EM, abraço da esclerose múltipla, porque parece que está apertando em forma de abraço. Muitas vezes o paciente sente isso e fica contínuo, não consegue recuperar desse sintoma. Eu vi aqui uma imagem de um cérebrozinho. Cadê? Coloca de novo aqui. Como é que age dentro da cabeça do paciente, doutora? Porque a gente vê mais ou menos uma imagem de cérebro aqui, mas assim, como é que age essa doença? Se a gente for olhar, na realidade, a figura de lá, que está no círculo, a gente está vendo as células nervosas. Né? Eu não posso ir lá perto, não, né? Sim, pode, sim, vamos. Olha licença, Claro, mania de com certeza. professora, viu? Mas é mais fácil, né, de explicar. Bora lá. Então, quando a gente Deixa eu vê afastar aqui. Quando a gente vê aqui, ó, que é como se fosse a cauda da célula nervosa. Né? Não é esse o nome médico, né? Mas para a população poder entender. Esse aqui, ó, que a gente vê assim como se tivesse um gordinho assim em volta, né? Aqui é ela e aqui parece que tem alguma coisa em volta, tá vendo? Isso é exatamente a mielina. Né? Que é onde ocorre a lesão inflamatória, porque ela é uma doença autoimune. Então, o nosso próprio sistema de defesa vai agredir a mielina da célula nervosa. E qual é a responsabilidade dessa mielina? É conduzir os estímulos, conduzir as informações e a velocidade dessa condução. Então, vê bem, se a gente tem um comando aqui, você vai andar daqui até a porta para sair do estúdio. Você vai dar um passo na frente do outro, intercalando suas pernas. Então, essa informação ou não ocorre, porque está lesado aqui, ou ela vai ocorrer de forma defeituosa, lentificada. Então, você vai até lá puxando a perna direita, você vai com desequilíbrio, você vai tropeçando. Entendeu? Ficou mais claro? Entendi. Ficou ótimo agora a explicação, né, minha gente? Porque eu tava olhando as imagens, será que nada é isso? Eu não entendo nada desses negócios. Mas aí ficou mais claro depois né, que você explicou direitinho sobre essa imagem. Gente, quem sabe, né? Porque eu olhei assim, eu disse, que danada é esse negócio todinho. A gente fica meio sem entender, né, doutora? Mas obrigada por sua participação mais uma vez. Né? Muito boa aqui as explicações. Eu espero que você de casa tenha entendido direitinho, saiba como é que detecta essa doença, como ajudar as pessoas que também passam por isso, né? Não é nada de, né, uma coisa assim que você não vai poder ajudar, sim, o outro, né? Com certeza vai ser bem-vinda a ajuda, né? Porque não é fácil a pessoa que convive com isso, né, doutora? É bem difícil, né? Acaba impactando em todo isso, em toda a família. Exatamente. É verdade. Obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigada, mais uma vez. Tá aí, minha gente. Eu vou a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu volto. Não sai daí, não. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha também. Sai daí, não.